E o Entenda Direito desta semana recebeu o juiz da Vara da Infância e Juventude, o Dr. Milton Biagione Furquim. Durante o bate-papo, o juiz falou sobre a atual situação dos menores infratores em Guaxupé, o alto índice de ocorrências com menores em 2016 e também sobre a construção do Centro de Internação Provisória em Guaxupé. Confira. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça de 2018, no Brasil há mais de 22 mil menores infratores internados, a grande maioria deles por tráfico de drogas. E para falarmos sobre este assunto hoje, nós convidamos o juiz da Vara da Infância e Juventude, Dr. Milton Biagione, para participar do Entenda Direito desta semana. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e sempre que necessário for, me coloco à inteira disposição. Doutor, conta pra gente como que está a situação dos menores infratores no Brasil, no nosso estado, aqui em Minas Gerais e na nossa cidade. A situação dos adolescentes infratores, isso a nível geral, seja em relação ao país, ao estado, ao Guaxupé, é muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo. Esses dados que você acabou de passar, os 22 mil adolescentes infratores internados, primeiro, já não é um dado preciso, com toda certeza. É um dado que não reflete a realidade brasileira, né? Eu posso lhe garantir que só não temos um número bem superior a este de infratores internados pela falta de vagas, né? Pois o Estado não consegue oferecer vagas para a internação desses infratores. Porque se tivéssemos vagas, tenha certeza que esse número de infratores internados seria muito, mas muito superior a esses dados informados. Aqui em Guaxupé, né, como que está a situação? Olha, esteve bem crítica, mas muito crítica mesmo. Hoje eu posso lhe garantir que realmente a situação está muito tranquila. O que está acontecendo agora, de momento, participação de menores em atos infracionais são fatos isolados, né? Antes, eu acredito que até acabei estimulando realmente a ação dos menores infratores a praticarem esses atos infracionais, porque eu entendi que eu tinha que chegar realmente no fundo do poço para buscar uma solução, né? É desmotivador. A polícia faz a apreensão do menor, um adolescente infrator, e entrega realmente ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e da Juventude. Bom, uma vez entregue à Infância e Juventude, nós vamos ter que instaurar o procedimento, obedecer a esse procedimento que tem um prazo de maturação, né? E ao final vem uma decisão, dentre as várias que podem ser aplicadas, mas aquela mais importante e a mais drástica de todas é a internação. Em sendo o caso de internação, veja a situação que nós vivíamos aqui em Guaxupé. Eu decretava a internação e aí o que fazer com esse adolescente que eu tinha aplicado uma medida socioeducativa de internação. A comarca não possui condições de manter esse adolescente internado, porque a própria legislação não permite que ele fique internado, entre aspas, preso, né, num presídio. É claro que não na mesma cela de um adulto, mas nem que seja no próprio ambiente ali, o espaço do presídio, ele não pode ficar. Então ele não pode ficar apreendido ou preso, seja lá o nome que se queira dar, num presídio. Bom, se ele não pode ficar aqui, eu tenho que encaminhá-lo para algum lugar. Aí nós fazemos o quê? Nós requerimos ao Estado uma vaga para o encaminhamento desse adolescente. O Estado simplesmente, sempre e invariavelmente, ele alegava: não existe vaga.
Bom, se não existe vaga, eu vou ficar fazendo o quê com esse adolescente que eu acabei de aplicar ele numa medida socioeducativa de internação? Eu não sei o que fazer com ele. Eu não tenho o que fazer com ele. Então, a coisa mais frustrante para um juiz é ele sabendo que ele tem o poder da caneta, ele decide e depois ele não tem como executar a sua decisão, que é esse exemplo que eu te dei. Poxa, mas eu dei uma medida condenatória, entre aspas, a esse adolescente, mas agora eu não tenho como executar, como fazer com que ele cumpra com essa decisão. O que é que eu vou fazer com ele? Ele vai permanecer solto, né? Bom, já que estava nessa situação, eu falei, eu estou fazendo papel de bobo, papel de idiota. Todos nós estamos fazendo esse papel de bobo, esse papel de idiota. Eu não mais vou decretar a internação de ninguém, de nenhum mais adolescente, até que se busque uma solução para o caso. Por quê? Para você ter uma ideia, por 2 vezes eu estive com o meu pescoço na guilhotina, junto ao CNJ, exatamente por manter menor adolescente, internado, entre aspas, né, fechado numa cela de uma cadeia pública, lógico que não junto com adultos, né, deram com a língua no dente lá em Brasília, no CNJ, de Brasília, na época de Gilmar Mendes, mandou um juiz lá de Brasília, saiu, foi a Monte Sião, onde eu estava quando isso aconteceu, foi lá sem avisar ninguém e constatou realmente que 2 adolescentes latrocidas estavam realmente fechados numa cela da cadeia. Ele sequer fez contato com quem quer que seja. Esse juiz, esse emissário que veio de Brasília, voltou a Brasília, relatou o caso realmente novamente ao Gilmar Mendes na época, que era o presidente do Conselho Nacional de Justiça. 48 horas depois eu recebi lá um ofício para eu ter que explicar a razão pela qual aqueles 2 adolescentes estavam fechados numa cela da cadeia, enquanto eu, como juiz, sabedor ou conhecedor do direito, pelo menos presume isso, sabendo que ele não poderia lá ficar, deveria responder a ele sob pena de responder administrativamente, civilmente, penalmente. Né? Falei, meu Deus, mas o que eu estou fazendo? Se eu faço isso, eu coloco o meu pescoço na guilhotina, então eu não vou fazer mais. Né? Bom, no caso de Monte Sião, eu realmente mandei liberar imediatamente. Recentemente, em Guaxupé, aqui nós tivemos também uma situação idêntica, só que foi com a Corregedoria de Justiça aqui de Belo Horizonte. Na época, eu estava de férias, o colega João, né, ele acabou determinando uma internação provisória de 2 adolescentes também, e deram com a língua no dente, aí em Belo Horizonte, a Corregedora, imediatamente pediram informações, né, e para que liberasse esses menores, aí eu já tinha retornado das minhas férias, não me deu opção, tive que mandar realmente também pôr na rua. Falei, eu não vou mais, em hipótese alguma, ficar colocando meu pescoço na guilhotina, porque não vale a pena. É um problema meu? É um problema meu enquanto juiz da infância e juventude, até eu prolatar uma decisão. A partir daí já não é mais problema meu. Então já não é problema meu, o problema passou a ser da sociedade, passou a ser das autoridades constituídas e realmente eles que buscam uma solução, eu me dei a solução. Comuniquei às autoridades essa minha decisão, que eu não mais iria decretar a internação provisória ou definitiva de quem quer que seja, e o problema estava devolvido para a sociedade, estava devolvido realmente para as autoridades, para que buscassem uma solução. Porque é muito fácil as pessoas cobrar, as pessoas criticar, e realmente é desmotivador, porque vem aquela máxima de que a polícia prende, a justiça solta, a polícia prende, o juiz solta, né? E não deixa a sociedade ter razão. Só que as críticas endereçadas ao juizado da infância e da juventude é que realmente não eram justas, porque as pessoas têm todo o direito de criticar, mas tem que saber a quem endereçar a crítica, né? Porque a situação que eu estava vivenciando aqui em Guaxupé é a mesma que todos os juízes da infância e juventude vivenciam no Estado e no país, né? Então a crítica tem que ser endereçada realmente a quem tem o poder de resolver. Depois que eu dou essa sentença, essa decisão, já não é mais problema meu. Quem resolve o problema a partir daí é o Estado. Então teria que ser endereçado ao Estado. Aí que foi aquele momento, aquele período em que realmente os menores estavam fazendo o maior estardalhaço em Guaxupé, realmente aquele terrorismo, né, com todo mundo, e aquilo realmente era muito preocupante. Eu também ficava preocupado com aquela situação,
Falei, mas eu não vou realmente voltar a decidir de forma contrária. Eles vão ter que, diante disso, buscar uma solução, descemos até o fundo do poço. E foi em razão disso, de ter chegado ao fundo do poço, é que nós conseguimos, então, uma solução, se não definitiva, pelo menos paliativa. Por quê? Diante dessa situação, fizemos várias reuniões aí a partir do Poder Executivo, Legislativo, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, né, outras entidades, Defensoria Pública, OAB, e formamos uma comissão, no sentido dessa comissão trabalhar junto ao governo, era o governo anterior, do Pimentel, para buscar uma solução em relação a isso, porque estava impossível realmente o que estava acontecendo aqui em Guaxupé e suportar isso. Fomos muito felizes, né, nessa primeira tentativa nossa. Primeiro, então, nós conseguimos das autoridades do Estado a certeza de que toda a situação que Guaxupé, a partir de então, viesse a enfrentar em relação aos menores, a Secretaria de Segurança ou de Bem-Estar Social deveria imediatamente, se houver requisição judicial, pedido judicial, encaminhar o menor para qualquer lugar do Estado, né? E de imediato. Bom, franquearam então na Guaxupé e se encaminhasse esse menor, quando a decisão for de internação, ou provisória ou definitiva, para qualquer local do Estado onde tivesse vaga. Então, a partir dali, começamos realmente a melhorar a situação. E até hoje, o Estado deixa para Guaxupé, entre aspas, vagas, né, para internação de menores, adolescentes infratores, que vieram a ser condenados com a medida de internação. Imediatamente eles fornecem a vaga e são encaminhados para qualquer local do Estado. A partir daí, então, pudemos equacionar esse problema, a sociedade passou a viver em paz, em sossego, porque os adolescentes, os menores, perceberam que realmente agora o jogo estava contra eles, né? E eles ficaram assustados, né? Com medo, com certeza, baixaram a bola e realmente a partir daí houve uma diminuição, uma redução sensível mesmo da prática de atos infracionais por adolescentes. Entendi. O senhor disse sobre a internação, né, que ela é a mais drástica, mas quais outras formas a gente tem de punir um menor infrator? Então, a bem da verdade, nós não podemos ver, e aliás, é assim que se entende, que toda e qualquer medida aplicada ao menor, ao adolescente, não se pode falar isso como condenação, mas como uma medida socioeducativa, porque o objetivo realmente da legislação é criar as condições necessárias para que o menor ele possa realmente ter por parte do Estado todas as condições necessárias para que ele possa e aprender realmente a viver em sociedade, ter limites, etc, etc. Então nós começamos as medidas a serem aplicadas, a mais simples, que é a advertência, né? A primeira medida a ser aplicada ao adolescente infrator é a advertência. Isso geralmente é quando ele comete um ato infracional muito elementar, muito simples, ele é primário, né? Digamos aí uma lesão corporal, né? Digamos aí uma via de fato, ou às vezes até um furto, né? Por ser primário, não ter nada que deponha contra ele. Então, ao final desse procedimento, no caso de uso de droga, né, é aplicado a ele a medida socioeducativa de advertência. O que é advertência? Fim do processo, o procedimento, o juiz convoca o infrator e vai adverti-lo, evidentemente, da prática, né, por ele feita, que aquilo é prejudicial a ele, a família, a sociedade, enfim, seria aquele puxão de orelha que os pais é quem deveriam dar, né? Eu acredito nisso, não, acho isso realmente uma tremenda de uma idiotice, né? Uma idiotice, como se o menor, o adolescente, fosse dar importância a uma advertência, seja por parte do juiz, por parte do promotor, de quem quer que seja. Se quer ele dar importância a uma advertência do pai e da mãe, eu acho isso uma tremenda idiotice. Mas está lá na legislação, você tem que cumprir. E nós temos também
Liberdade assistida, né? Já é um pouco, na graduação, um pouco maior. É uma medida socioeducativa já com um pouco mais de responsabilidade, né? Dependendo da situação, porque cada caso é um caso, né? Você aplica a ele liberdade assistida. Ele vai ficar sob o cuidado, digamos assim, ou seja, da psicóloga, né? Ou seja, de um técnico especialista, acompanhar a liberdade desse menor, né? Desse adolescente, de modo que esse adolescente teria que estar o tempo todo sendo monitorado, né? Por quem for o encarregado ou responsável por fiscalizar a liberdade desse menor, a liberdade assistida. Eu acho difícil também essa medida, exatamente de como você acompanhar, como você fiscalizar a liberdade do jovem, né? É muito difícil, não acredito muito também nesse tipo de medida, mas está na legislação, você tem que aplicar se for o caso. E temos também prestação de serviço à comunidade. Essa eu acho que é a que mais realmente pode dar resultado e dá resultado. Dependendo da situação também, aí ele aplica-se a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Digamos que você vai por um tempo determinado, que está previsto na legislação também, por tantas horas, né, durante o dia e na semana e no mês, né, prestar serviço a um órgão, a uma entidade, digamos lá, pintura, varrer, limpeza, né, qualquer tipo de atividade, de modo que ele esteja prestando esse serviço à comunidade, de modo que ele venha ser útil à comunidade, de modo que aquela atitude que ele praticou e diante dessa medida socioeducativa, ele possa refletir para a atividade que ele está praticando, e prestando serviço à comunidade, de que ele tem que ser, na verdade, útil, né? E não inútil a exemplo do que ele era. Eu acho que essa é a melhor medida que se pode surtir algum efeito. Entendi. Eu digo isso em tese, né? É muito difícil você falar que qualquer medida que você aplique vai surtir efeito no jovem quando ele não tem freio, quando ele não tem limites, né? Aí você realmente não consegue. E temos também a última aí, que é a questão da internação, né? E a internação equivale à prisão. Você não fala prisão quando se trata de adolescente, você fala internação. Essa internação ela pode ser provisória e definitiva. A provisória é quando o juiz, logo no início do procedimento, o delegado ou o promotor, diante do ato praticado por ele, pede uma internação provisória para evitar que ele venha a fugir, que ele venha a praticar outros atos, e que essa medida provisória, de 5 a 45 dias, né? Não mais do que isso, até que termine o procedimento, e se ele receber aí uma internação definitiva, é onde ele tem que ser encaminhado para algum centro. Aí é onde que a construção desse CIA, aqui em Guaxupé, é que vai resolver em definitivo o nosso problema com relação a essas internações provisórias. Como que vai funcionar esse CIA? Então, esse CIA, até é importante que as pessoas tomem conhecimento da situação e como anda essa questão. No governo anterior, logo no final do governo anterior, do governo Pimentel, em 2 ou 3 reuniões que nós fizemos em Belo Horizonte, na presença do presidente do Tribunal de Justiça também, ficou realmente definido e decidido que o CIA seria implantado em Guaxupé. O CIA previsto para Guaxupé era o que estava previsto para ser implantado em Juiz de Fora. Como o presidente do Tribunal de Justiça, ele assumiu um compromisso conosco, né, porque ele tem um carinho muito especial aqui para o Guaxupé, ele falou, não, eu quero que a prioridade seja Guaxupé e não Juiz de Fora. Só existe um CIA, pela informação que eles nos deram, na capital, em Belo Horizonte. No interior não existe, o primeiro vai ser esse aqui de Guaxupé. Então ficou definido que seria construído. Estava tudo certo, já pronto para o início, houve a mudança do governo. Houve a eleição, houve a mudança e assumiu agora o Zema.
Com a mudança de governo, claro que tudo parou. Os projetos anteriores pararam e não se mexia em nada até que o governo se desse conta de toda a situação. E então começamos novamente a fazer contato para a implantação desse CIA. Voltamos a fazer contato, voltamos a fazer reunião. E agora o secretário da Segurança, salvo engano, é um general, né? Tivemos uma reunião com ele, inclusive uma aqui em Guaxupé, ele esteve presente, de modo que retomamos a conversação e o projeto que já estava realmente quase em seu final, ele também assumiu o compromisso de manter o projeto inicial aqui em Guaxupé. O último contato que eu tenho é que está tudo praticamente pronto e acertado. Só dependendo, salvo engano, eu até anotei aqui para ele não dar nenhuma informação contraditória, de que toda a documentação já está pronta praticamente para ser assinada e dar-se o início na construção desse centro, o CIA. Depende dessa assinatura, de reunir as autoridades do município e as autoridades do Estado, né, mais o Tribunal de Justiça, para eles concluir com essa assinatura, com esse acordo entre eles, e dar início aqui na implantação do CIA. Isso está praticamente pronto. Espero que não surja mais nenhum problema de modo a atrasar, né? Mas eu acredito que até o final deste ano isso aqui tem que estar pronto. Porque uma vez assinado esse convênio, cabe ao município, e ficou na responsabilidade do município, de construir ou adaptar algum prédio que tem aqui, de acordo com as exigências do Estado, né? Para que tenhamos então a implantação em definitivo do CIA aqui em Guaxupé. Implantado o CIA, toda internação provisória que seja necessário, referente aos adolescentes infratores de Guaxupé e São Pedro da União, por pertencer à comarca, vão ter onde ser encaminhado, pelo menos durante um determinado tempo, até que venha a definitiva, que vai ser, continua sendo encaminhado para qualquer local do Estado. Então vai ser provisório, e a definitiva vai para Uberlândia, Juiz de Fora, outras cidades. Porque o grande problema hoje é exatamente isso, é a internação provisória. Né? Você decreta por 5 ou por 45 dias, você não tem onde mandá-los, né? Para onde encaminhá-los, você não tem. E com a implantação desse CIA, vai ser para atender exatamente isso, as internações provisórias. Né? Porque as definitivas, a situação continua da mesma forma como é, e serão e deverão ser encaminhados os menores infratores para qualquer local do Estado em que esteja disponível para receber esses menores. E existe a possibilidade de construir algum centro de internação definitiva aqui? Isso eu acredito que não, né? Eu acredito que é impossível isso. Bom, em Guaxupé, só para Guaxupé é impossível. É possível, desde que isso seja a nível regional, até porque nós temos, aqui, salvo engano, em Passos, né? Um que já é regional, acho que é o mais perto que nós temos aqui. Mas eu me lembro que eu dei numa reunião que esteve aqui, organizada pela MOG, há uns 2, 3 anos atrás, e o problema que o Guaxupé enfrenta, todos os municípios enfrentam com relação aos menores, né? É um problema comum a todos eles. Eu havia sugerido para que os municípios fizessem um consórcio, né, para a construção exatamente de um centro para abrigar, enfim, receber esses menores infratores com condenação definitiva, né, internação definitiva, e poderia ser no local, qualquer local de qualquer município, que eles chegassem a um acordo. E essa construção, num consórcio para vários municípios, não representa gasto nenhum. E, em convênio com o Estado poderia assumir só o custeio, né, a manutenção disso, e o pessoal. Seria a solução para os municípios da MOG, né, mas também não tiveram interesse nisso. Então, de modo que todos sabem reclamar,
Os municípios reclamam, prefeitos reclamam, vereadores reclamam, juízes e promotores reclamam, mas não passam da reclamação. É uma coisa histérica, né? Que não muda nada. Entendi. No Guaxupé nós tivemos a felicidade de sensibilizar a sociedade, né? Inclusive quero parabenizar a sociedade de Guaxupé, que realmente se movimentou, né? E solidarizou com toda essa questão. Aí, quando ela teve realmente que pressionar as autoridades para buscar uma solução, ela soube pressionar através das redes sociais, principalmente, né? Não tiveram preocupação em, entre aspas, descer o pau no café, né? No promotor, no juiz da infância e da juventude, na polícia, enfim, como se nós fôssemos culpados. Mas isso não deixou de ter o seu lado positivo, né? Porque todos estavam no mesmo barco, todos estavam no mesmo barco. E foi a mobilização da sociedade que fez com que essas autoridades, então, reunidas, buscassem uma solução para Guaxupé. E foi no que deu, né? Nós conseguimos, não está implantada, mas eu sinto isso como realmente fosse algo que já está em nossas mãos, né? Se não der certo, também não sou culpado por não dar certo, né? Mas tudo que tinha que ser feito foi. E eu assumo a responsabilidade no sentido de concordar ou então de chegar até o fundo do poço para que realmente se buscasse uma solução. Porque uma coisa você pode ter certeza, na situação que estava, o menor poderia fazer o que bem entendesse. Poderia cometer latrocínio, poderia fazer o maior dos absurdos. Eu não decretaria a internação deles, fosse provisório, fosse definitivo. Porque eu não tinha onde colocar isso daí. Porque por 2 vezes eu coloquei a minha carreira, né, em risco por conta de atender exigências aí de Ministério Público, de polícia, da sociedade, porque achando que o problema é meu, eu que teria que dar um jeito de deixar menores em cela de cadeia, correndo o risco de responder um procedimento administrativo e pôr em risco a minha carreira, né? Falei, eu não vou pôr em risco a minha carreira. Agora, cada um que assuma a sua responsabilidade. A minha responsabilidade, até a hora que eu decido, daqui para frente, é da sociedade, né? Então, eu realmente fiz isso consciente, mas foi bom porque encontramos e buscamos uma solução. Se ainda não temos o CIA, mas temos a garantia de que o Estado fornece para Guaxupé as vagas de que necessitamos. O senhor acredita que o CIA foi muito dessa sua decisão pessoal de não... O CIA foi, não da minha decisão pessoal, mas o CIA foi o resultado de uma necessidade de buscar uma solução para resolver o problema de Guaxupé. Agora, o CIA de ser implantado aqui em Guaxupé, uma vez que a previsão estava para Juiz de Fora, e é o primeiro do interior de Minas, eu acredito que se deva, assim, a um bom relacionamento que nós temos com o presidente do Tribunal de Justiça, né? Sobretudo com o colega do Dr. João, que ele é muito realmente próximo do Dr. Nelson Messias, né, que é o presidente do tribunal. Nós temos um excelente relacionamento com ele e também por parte de outras autoridades que fez esse meio de campo, né? Ali, evidentemente, para ele dar essa prioridade, mas ele dar essa prioridade para Guaxupé também nos surpreendeu, né? Nos surpreendeu. Mas foi mais um trabalho de cunho pessoal realmente aí. Mas isso se deve mais à boa vontade do Dr. Nelson Messias pelo carinho que ele tem realmente aqui para o Guaxupé, porque ele foi juiz aqui na região, sabe? Conhecedor aqui da região, e sempre que ele está aqui na região ele é muito bem recebido. Até eu quero sugerir aí, né, que a sociedade, aí a administração, do Executivo, Legislativo, não esqueça de convidá-lo para vir aqui recebê-lo, recepcioná-lo, porque é uma figura espetacular, né? Ele é muito humano e muito sensível aos problemas do judiciário, mas, sobretudo, ele foi muito sensível ao problema que o Guaxupé estava sentindo naquele momento. Certo, doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço.